Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Bom dia ao programa, bom dia a você que chega agora aqui no programa Café com Maná. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, o seu coração. Bem-vindo a todos. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pela honra e pela audiência de todos. Bem-vindo, Bispo Paulo Renato. Bom dia, Pastor Kennedy. Bom dia para todos os ouvintes da Sara Brasil FM, Porto Alegre, nossa querida Porto Alegre, terra do meu Grêmio, também Florianópolis e as outras cidades, Juiz de Fora, né? São Paulo, boa tarde para São Paulo, né? Que está nos ouvindo já recuperado aí, mas estamos juntos, que bom que você está conosco. E também nossos irmãos que sempre estão conosco aí no YouTube, né? Ou então nos ouvindo depois pelos streamings. É sempre Floripa também, Grande Florianópolis. Pessoal também ligado com a gente. Né? Deus abençoe a todos. Eu estive em Porto Alegre esse final de semana e peguei chuva, aquela chuva que no meio da estrada, né? Entendeu? E aí preguei à noite, voltei para Criciúma, né? E aí essa chuva me deixou bem rouco, então quero já pedir aí perdão aos irmãos que vão me ouvir. Hoje minha participação será bem pequena, porque tá um pouco difícil falar. Tá aí o homem que torce pelo São Paulo, que ganhou do Flamengo, deve estar feliz, muito feliz, né? Eu te disse, aqui em São Paulo é outra conversa. Né? Jogar aqui em São Paulo foi um jogão. São Paulo fez um bom jogo. De sufoco para ganhar os reservas do Flamengo, né? Eu só vi jogador com camisa do Flamengo, se é reserva ou não. E olha que entrou, dependendo foi depois dos 15 minutos do segundo tempo, não foi isso? Entrou o time todo lá e sem chance pro Flamengo, viu? Já tinham feito gol já, né? E o Grêmio ganhou, né, Bispo? Né, Paulo? Não é isso, Bispo? Eu nem falo se o Grêmio ganhou, porque isso aí já é natural, né? O Grêmio sempre ganha. E o Fluminense perdeu, não? Não, ganhou também. Ganhou também, rapaz. A zebra. Ganhou, acho que do Bahia, não foi? Ganhou do Bahia, olha só. Ganhou do poderoso Bahia. Ganhou do Bahia, tá quase saindo. Ainda não saiu da zona do rebaixamento, mas tá quase lá. Então, irmãos, eu estive com o Bispo João, eu, minha esposa, pastor Christian, pastora Chayane, que são meus pastores auxiliares, estivemos lá em Porto Alegre, na Zona Sul. Né? O Christian esteve na Zona Sul e também foi ao Bispo Marcelo. Quero mandar um abraço aos irmãos. E os irmãos da Zona Sul, todos ouvem a rádio. Impressionante, cara. Impressionante. Assim, todo mundo, quem ouve a rádio aqui, todo mundo ouve a mão, levantou a mão. Quero mandar um abraço para uma pessoa. Recebam todos o meu abraço, mas o Félix, que vai fazer a revisão de vidas agora, a próxima revisão de vidas. Um abraço a ele agora, certo? Mas pensa numa igreja carinhosa, uma igreja assim, querida, amada, né? Que tem uma recepção maravilhosa. Quero mandar um abraço aos músicos lá, o louvor, que lá também é acima do nível. Tremendo, viu? Foi muito bom. Foi um dia. Eu também tive a oportunidade de pregar em Guarulhos. Quero mandar um abraço lá para o pastor Kleber e Cláudia. Fui muito bem recebido. E eles também ouvem a rádio, né? Perguntei lá e olha, a igreja maravilhosa, também receptiva, fantástico, né? Para mim é um privilégio poder pregar em lugares assim, né? Fui muito bem recebido. E nós ali também somos, com certeza, né? Tem nossos ouvintes ali, viu? Um abração a todos de Guarulhos ali. Um abraço, irmãos de Guarulhos. Deus abençoe vocês de São Paulo. Né? São Paulo tá em guerra, né? As eleições municipais aí, parece que as eleições do Brasil, quase que presidenciais, né? Você acompanha daqui as notícias. Deixa de ter uma conotação, né?
Tem, né? Tem uma ligação É muito mais forte. importante do Brasil e aquilo que dá de resultado ali impacta diretamente, né, o sistema de gestão que vai ser aplicado, o perfil do candidato, né, ou do perfil do eleito. Isso impacta diretamente e, obviamente, que os partidos polarizados querem fazer o seu, né? Cada um quer fazer o seu porque isso faz parte da guerra da conjuntura, porque vem adiante daqui 2 anos. Que o prefeito de São Paulo, ele é decisivo aí também, né? Sim. Cabo eleitoral de luxo, vamos dizer dessa forma. Verdade. São Paulo é a maior arrecadação, acho que, da América Latina, né? Como PIB de São Paulo, da cidade de São Paulo, é muito alto e o impacto é grande, a força, a influência, a liderança é muito grande. Então, assim, realmente é muito importante as eleições aqui. Mas eu estou bem tranquilo, viu? Acredito que aqui vai ser bem tranquilo, por um lado. É que tem muitos candidatos que se consideram ou conservadores ou de direita contra um candidato de oposição a isso, né? Então, parece assim uma coisa muito difícil, mas não vejo não, viu? Eu vejo que o perfil aqui está bem definido. É a minha visão, tá? Só uma percepção pessoal, posso estar totalmente enganado. Mas é assim que eu vejo. Amém, que bom. Que bom, vai dar tudo certo, como canta o Bispo Robson, né? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E aí, voltei para Criciúma, culto, reconhecimento aqui dos novos diáconos que foram ungidos na semana passada em Curitiba, Reginaldo, Priscila, Mateus e Malu, e o João e a Malena também, muitos visitantes, os parentes deles. Foi, assim, realmente um final de semana maravilhoso, viu? Então, graças a Deus, está tudo bem. Tirando a voz aí, mas está tudo na bênção, né? Graças a Deus. Bom, hoje o tema é do Bispo João, né? Ele escolheu um tema bem interessante, que é sobre a manifestação religiosa no espaço público. Me lembrei de Paulo pregando lá no Aerópago. É isso, né? Isso. Bom dia, Bispo Hugo. Shalom, Bispo Hugo. Bem-vindo. Shalom, shalom. Deus abençoe. Glória a Deus. Estou apanhando aqui desse computador hoje. O meu zap não estava querendo atualizar. Agora consegui, graças ao bom Deus. Amém. Bem-vindo aqui. Estamos aguardando seu irmão aí para iniciar, mas o tema dele é bem interessante, viu? Ele escolheu um tema, a gente conversou até um pouco sobre esse tema ontem. Rapaz, o homem é bom no churrasco, hein? Eita! Aprendeu comigo. Aprendeu contigo? É uma frase lá em tudo. Você não traduziu, né, bicho? Você não traduziu. Para que eu não como churrasco, né? Não como carne. Uhum. Eu não como carne vermelha. Bispo João é bom no churrasco, rapaz. Agora, a maneira que ele faz o fogo eu nunca via. Né? Esse jeito sul-mato-grossense aí eu nunca via. E deu certo. Não é que deu certo? Então, foi muito bom mesmo. Vamos lá. A manifestação religiosa no espaço público. Até onde o mundo quer limitar o cristão de expressar sua fé. Quem gostaria de fazer a introdução desse tema aqui? Vamos pela ordem. Quem chegou primeiro aí? Vamos pela ordem. Robinson, Bishop Robinson. O que eu vejo dessa questão de perseguição em espaços públicos é porque o cristão tem uma posição muito clara, valores muito claros, mas o principal ponto, na minha percepção, é a exclusividade de que Jesus é o único Senhor e Salvador. Esse é o ponto. Porque se nós tivéssemos uma outra maneira de abordagem, não, todos os caminhos levam a Deus, tudo é bom, olha, não, continua, o que existe hoje, tem um conceito hoje de pluralidade religiosa, onde há uma transição, quer dizer, a pessoa pode ter 2, 3, 4 religiões se ele quiser. Quando tem esse tipo de coisa, o mundo hoje está aplaudindo. O mundo, ele tem até uma, vamos dizer assim,
eles até valorizam esse tipo de coisa. Aí fala que é cultura, fala que a pessoa é esclarecida, fala que a pessoa ela aceita, ela é uma pessoa que socialmente ela interage bem. Agora imagina, nós que temos, né, claro e definido a nossa crença, que Jesus é o único Senhor e Salvador e que só através dele a pessoa encontra vida, ele é a própria vida. Quando nós começamos a declarar isso abertamente, seja aonde for, tá? Mas especialmente em espaços públicos, começa a perseguição. Eles começam a ter, né, uma postura de perseguição conosco. Aí nos colocam como alienados, conservadores, e aí vocês conhecem todas os adjetivos que já colocaram para nós, né? E eu penso que isso vai piorar, cada vez mais, ao ponto de quererem proibir mesmo, de transformarem isso de uma forma, assim, né, criar leis para punir, inclusive. A gente percebe, por exemplo, que nas escolas hoje já não se pode falar mais. E sempre a discussão não, o Estado é laico. Mas o Estado é laico, quer dizer, a severidade disso está conosco, tá? Porque se fosse qualquer outra conversa, ou religiões que eu diria que são mais inclusivas nesse aspecto, não teria esse problema. Seria tratado como cultura, como algo agradável, aceitável, importante e assim por diante, tá? Então, penso que essa perseguição vai crescer. E isso já está profetizado. Jesus mesmo disse isso em Mateus 5, né? Que por causa dele, do nome dele, seríamos perseguidos. Né? Não é que a perseguição vem por outras circunstâncias, tá? É por causa do nome de Jesus. E aí é o que eu falo, da condição, da exclusividade de que Jesus é o único Senhor e Salvador. Da evangelização. O que eles mais se incomodam, na minha percepção, é a evangelização. A evangelização. Tá certo. Chegou o assador aí, oficial do nosso time. Bem-vindo, Bispo João. Que voz é essa, pastor Kennedy? Tô sem voz, tá finalizando aqui. É a voz de poucas águas. Salve, senhores. Como é que tá aí? Deu uma atrasada aqui, né? Mas eu queria... comentando seu tema. Pois é, eu comecei a falar pensei em falar sobre isso, tendo em vista a questão das Olimpíadas, né? Esse contraste que nós vemos, que você pode zombar, você pode fazer o que quiser em relação à fé cristã, né? Mas quando alguém se manifesta de alguma maneira, as pessoas se ofendem, né? É muito estranho que as pessoas se ofendam, né? Tudo bem, é uma regra para evitar a manifestação religiosa generalizada, né? Porque as pessoas acham que a religião pode ter um caráter divisivo, né? Um é muçulmano, outro é cristão, outro é hinduísta. Qualquer coisa assim, essa seria a razão, né? Mas a gente percebe que há uma hostilidade, né, com a manifestação do cristianismo. Eu percebo em comentários quando um jogador de futebol faz uma manifestação, né? Os jogadores de futebol falam muito isso, né? É muito comum o jogador de futebol querer manifestar sua fé, né? E há toda uma tendência hoje na FIFA, né, nas comissões de Olimpíadas, olímpicas, né, de limitarem, né, a manifestação da religião no espaço público. Né. Mas, ao mesmo tempo, existe também toda uma discussão mostrando que a religião é parte, né, da maneira da pessoa ver o mundo, né. Nós vemos, na verdade, a realidade à luz da nossa fé, né? Nossa fé é uma lente para nós, né? Para nós interpretarmos a vida, para nós interpretarmos o mundo e para nós estabelecermos o que é bom e o que é ruim na existência. Né? Se você está limitando a expressão
que a pessoa expresse a sua fé, você está limitando a própria pessoa, né? O próprio ser, a essência da pessoa. Porque a fé faz parte dela, né? Ela se identifica com a sua fé, né? Então, a questão que para debater é essa, né? Por que essa tendência do mundo limitar, né, a expressão da fé cristã? E quais seriam os limites, né, da manifestação da liberdade religiosa, né, da expressão da liberdade religiosa no espaço público em geral, né? As pessoas falam muito, se você quer fazer sua manifestação religiosa, vai fazer lá na sua igreja. Fica limitado à sua igreja. Fica limitado ao espaço privado, nada de trazer isso para o espaço público. Uma religião não é algo feio, né? Religião é uma expressão da alma humana. Qual é o problema da pessoa expressar isso no espaço público? Acho que é essa questão que eu queria que a gente debatesse. Não sei o que vocês já tocaram aí, né, a respeito. Antes de eu encerrar minha participação, que hoje será menor, eu queria falar sobre Paulo no Areópago, né, que significava que era um centro, né, de templos, instalações culturais e um tribunal superior. Então, quando nós lemos na palavra Paulo ali pregando sobre o Deus vivo, o Deus eterno, ele pregou dentro de um lugar público, né? Um lugar que não era... Ele foi ousado, e eu creio que essa ousadia a igreja sempre terá. Ninguém vai nos calar. Sempre vão existir aqueles que vão tentar nos calar, e estamos nos dias que isso está muito em foco, né? Está muito normal, natural. Eles querem nos calar, nos castrar, querem nos cancelar de todos os meios, mas pode ter certeza, sempre haverão entre nós aqueles que vão romper essas barreiras e vão pregar. O evangelho ele será pregado em todos os lugares, em todas as nações, em qualquer lugar. Né? Na escola, na praça, no município, nos tribunais. E não tem como parar a igreja, não tem como impedir um coração cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, não tem como impedir que essa pessoa comece a pregar e a testemunhar. Só para encerrar, eu tenho um rapaz aqui na igreja de nome Gileade. E o Gileade é novo na fé. E ele estava me contando que entrou, não era um lugar proibido, mas era um lugar talvez assim inadequado, né? Ele entrou no supermercado, né? E aí quando ele entra no supermercado, ele começa a sentir assim, uma vontade de falar de Jesus, de falar do nome de Jesus. Ele novo, e ele ficou parado na frente de uma lata de azeitona, né? E tremendo, e ele não... Oh, meu Deus, o que eu faço aqui? Ele é muito tímido, muito quieto. De repente, ele ouviu assim dentro dele, começa a falar de mim, e a falar alto, e a falar bem alto, do meu nome, que eu salvo, que eu curo, que eu liberto. Aí ele me conta e ele diz que é um mercadinho perto da sua casa, todo mundo conhece ele, mas ninguém ainda sabia que ele era cristão, né? E ele começa a gritar, só o Senhor é Deus, só Jesus liberta. E ele me libertou, e ele me curou. E ele diz que cada vez mais que ele falava, mais dava vontade dele falar, né? E ele, ao mesmo tempo, na consciência dele, ele falava assim, realmente eu estou louco, eu estou doido. Isso não é normal, né? Eu não faço isso. E ele começou a gritar. De repente, sai um homem que reconhece a voz dele, né? Esse homem era um amigo de infância que estava com muita crise interna, com muita dor na alma, vem até ele chorando e abraça ele. Pai, eu reconheci tua voz. Gileade, me ajuda, eu preciso de você. Enfim, aí ele leva esse rapaz, os dois estão na igreja, as duas famílias hoje estão na igreja. Então, quer dizer, isso nunca vai parar.
Isso nunca vai parar. Essa ousadia que a igreja tem. Quer dizer, um homem tá 34 anos, novo, entendeu? Que faz isso no espaço. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer um dia dentro do STF, do Congresso, em qualquer lugar. Vai acontecer. E a Raíssa e o Medina, eles demonstraram claramente que eles têm orgulho da fé. Então, quem tem esse coração e esse orgulho não para de pregar. Obrigado, queridos. Perdoe a minha voz aí mais uma vez, tá? Paulo, é você, Paulo. Pela ordem. Ok, vamos lá. Eu quero mostrar na palavra que isso não é novidade, isso é antigo. Tem aquela passagem em Lucas 19, né? Deixa eu pegar o ponto aqui para economizar, senão fica muito versículo, mas é coisa breve. Aquela cena onde Jesus pede o jumentinho, né? Para buscar o jumentinho, para ele poder entrar triunfal em Jerusalém. E ele chega montado, aí a partir do versículo 36, Lucas 19, 36, diz assim: indo eles, estendiam no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, Jesus não apenas não os calou, como respaldou que eles se manifestassem publicamente, até porque rei é rei, né? Rei é autoridade absoluta. É que o mundo não consegue compreender a nossa visão total das coisas de Deus. A gente não vê Jesus apenas como um ícone religioso, como que alguém vê, por exemplo, os beatos, né? A gente vê Jesus é o nosso rei, ele é o Senhor absoluto, ele é o criador dos céus e da terra. Não existe uma razão, nem existe uma lei, embora a gente seja zeloso e cuidadoso e evite criar problemas assim a troco de nada, né? Mas não existe nenhuma razão para nós que nos cale de falar acerca da majestade de Jesus, do seu poder salvador, da sua graça, do seu perdão, do seu poder curador. Não tem porquê. A gente realmente, para nós, isso, pelo menos a meu ver, né? Para nós não tem lei que defina isso, que supere isso. Essas realidades, elas são inclusive encontradas em países como Israel. Em Israel, você não pode fazer proselitismo em praça pública se você não tiver uma autorização de apresentação, né? Você pode até, por exemplo, ter um local próprio lá, uma espécie de ágora, né? Onde você pode levar por exemplo, um ministério de louvor, tocar um louvor, e ali fazer um culto a céu aberto, público, mas, por exemplo, se você for lá na região do Muro das Lamentações, você quiser panfletar e falar, oferecer o proselitismo cristão, né, ou seja, evangelizar as pessoas ali, botar uma pequena caixa de som, ficar pregando ali, a guarda pública vai vir pedir para que você pare, e vai pedir para que você se retire do local. Eles não vão ser radicais, mas vão pedir para que você faça. E se você persistir nisso, aí você pode até ser conduzido, né, ser retirado ali de forma coercitiva. Agora, ali nas Olimpíadas, é estranho, tem até um comentário aqui da ouvinte aqui no YouTube, né, a Maria Catarina, que ela fala: engraçado que as pessoas podem se identificar como homem, como mulher e vice-versa, fazer isso de forma pública, lutar, brigar por isso, lacrar por isso, mas a gente não pode identificar a nossa fé, né? Então seria um contrassenso mesmo, até porque a nossa manifestação de fé, ali no caso, por exemplo, que o Bispo João colocou da Raíssa Leal, né, e do Gabriel Medina, que foram manifestações pessoais ali, qual o medo? Qual que é a preocupação do pessoal, né? Alguém dar glória a Deus ali, dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
Qual que é o medo? O que está por trás disso? Né? As outras religiões estão ali também. Se o cara quiser gritar o Allahu Akbar dele lá, ele grita. Né? Aí cada um com o seu efeito. E a gente vê no futebol, por exemplo, é comum os caras fazerem gol e terem uma manifestação muçulmana, né? Como como é que é o nome do jogador lá do Liverpool? Salah, né? Ele faz uma homenagem à muçulmana, né? Se ajoelha, põe a cabeça no chão. Faz parte, eu acho, faz parte dele, né? Uma forma de ele expressar, né? E agora é comum a gente ouvir esse argumento, né? De que a religião deve se limitar ao espaço privado, né? Ninguém pode fazer isso em espaço público. E esses dias eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, o cara escrevendo isso, que não tem como você evitar, né, que a pessoa expresse a sua religião onde ele estiver, porque faz parte dele. E nós deveríamos entender isso. Aí os leitores ficaram indignados, né, porque é um jornal mais voltado para a esquerda, né, dizendo que aquilo é um absurdo, que se o cara quer manifestar a religião dele, que faça isso na igreja, que faça isso no templo, e que religião não é lugar para você ficar manifestando no espaço fora dos templos. Mas se você pensar assim, né? Por exemplo, você vai no Louvre, por exemplo, que é um museu, né? Que é talvez o principal, mais famoso do mundo, né? O que tem de quadro religioso lá é uma coisa que não acaba mais, né? Acho que deve ser 80% dos quadros lá são da época da Renascença, né? Que são quadros claramente com tonalidade religiosa. Se você for no Rio de Janeiro, a principal imagem do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor, né? Então, se você quiser tirar do espaço público a expressão religiosa, né? Você vai ter que acabar com os feriados religiosos, então. Então é uma bobagem. As pessoas não percebem que estão falando uma bobagem. A religião é parte do cenário, é parte da paisagem, é parte da vida. Não, se você não quiser ouvir, não ouve. Se você não quiser desfrutar, não desfruta, né? Você não pode impedir ninguém de falar, de sustentar valores com base na sua religião, né? Um aspecto importante com relação a isso são os debates, né, que nós temos com relação a temas que são caros para nós, né, como a defesa da vida, uma posição contrária ao aborto, o debate em relação à defesa da família. Normalmente as pessoas dizem, não, isso é religião e isso não tem que fazer parte da lei, você não pode querer impor a sua religião a todas as pessoas. Já vi pastores usando esse argumento, pastores que são a favor do aborto, dizem que não são a favor, mas são contra proibir o aborto para as pessoas, para as outras pessoas, porque você estaria impondo a sua religião a toda a sociedade. Quando você proíbe o aborto, você estaria impondo sua religião a toda a sociedade. Como é que vocês veem isso? Está correta essa argumentação? Nós não poderíamos defender o aborto com base defender a vida, né? A vida da criança em gestação, com base nos valores da nossa fé. A luta contra o aborto não é uma luta religiosa estritamente, né? Religiosos lutam contra o aborto, mas não são apenas religiosos que lutam contra o aborto, tem até ateus pronunciando contra o aborto. Então, esse argumento aí desse pessoal aí falando que aborto é uma luta religiosa é furado. Eu creio que o efeito pagão na sociedade está cada vez mais contundente, né? A influência da mentalidade pagã.
onde acredita-se que a ética e o que é certo e o que é errado vem de dentro do conceito que o ser humano tem de certo e errado. E como o ser humano é muito volátil nessas convicções, né, de certo e errado, dependendo do ambiente, esse certo e errado ele é negociado, ele é mudado, ele é alterado. E vivemos uma balbúrdia, nós vivemos um verdadeiro caos moral hoje na sociedade ocidental. Né? Na oriental ainda é muito definido, né? Se você vai, por exemplo, na Índia, a religião lá é a tônica da sociedade. Né? Um amigo nosso, irmão nosso, que foi morar 1 ano lá na Índia, ele disse que não tem, a religião está o tempo todo, em todas as dimensões, em todas as conversas. Eles são, na maioria, hindus, né? E a sociedade indiana, né? Que nós estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Na China, vocês sabem, tem toda uma política materialista, né? Ateia. E no Oriente Médio, o muçulmano, o Islã domina. Agora, no mundo ocidental, nós vemos essa confusão muito influenciada pelo paganismo. E eu acredito, João, que o livro Domínio nos leva a entender, né, do Tom Holland, o trauma causado, né, na Europa pela violência que havia por causa de religião, né? A religião produziu muitas guerras, muita injustiça, e a sociedade, muitas cidades inteiras eram massacradas. Isso me impressionou muito quando eu li. Eu não tinha assim noção desse grau de violência que foi, né, o ambiente da Europa quando veio a Reforma Protestante e desencadeou ali uma série de injustiça produzida por causa da tal religião. Eu acho que é isso que trouxe essa reação pagã, né? Então, hoje, nós vivemos uma influência de uma mentalidade pagã que quer impor isso para quem é crente, para uma sociedade que é cristã ainda. A sociedade ainda é cristã, né? Mas o mundo pagão, ele é que tem as ferramentas de influência, então ele quer impor uma forma de comportamento e de pensamento. Então, zomba-se da fé cristã, ridiculariza-se a fé cristã publicamente, mas a fé cristã não pode se posicionar e se defender, porque o intuito é anular a fé cristã, é fazer com que ela seja desprezada e anulada e esquecida. Só que isso é uma luta, nós sabemos que é uma luta que não vai ter resultado, como disse o Kennedy, né? Podem ter todo tipo de medida de perseguição, que a resistência vai estar aí. A gente vê isso, né, no tenista lá, que eu tenho dificuldade de falar o nome dele, como é que é o nome dele? Que antes de falar, ele tira o crucifixo e beija o campeão olímpico lá de tênis. Djokovic, ele mesmo. Ele tira o crucifixo e beija, e ele aponta assim, o crucifixo, aí ele dá entrevista. Né? Quer dizer, antes de eu falar aqui, deixa eu dar glória a Deus, né? E ele firma a fé cristã dele. Né? E não adianta, né, querer reprimir aquilo que o João disse, que já está na nossa essência, faz parte da nossa cultura. É impossível se tirar de um atleta brasileiro. Primeiramente, quero agradecer a Deus. Né? O cara, como toda entrevista de atleta, começa assim no Brasil. Né? Ontem mesmo eu vi vários jogadores de futebol dando entrevista, todos eles fizeram essa frase, praticamente todos fizeram, primeiramente, quero agradecer a Deus. Né? Então, isso aí, como é que vai tirar isso das pessoas? Isso é espontâneo, né? Sair de dentro. Então, eu acho que é uma luta inglória aí dos ateus, dos pagãos e dessa imprensa possessa aí, né, por espíritos enganadores, e que quer impor uma forma de pensar, que quer impor uma maneira de ver a sociedade e quer impor a maneira que a sociedade vai se comportar. Uma profunda falta de respeito com o ser humano. Não é nem com a religião cristã, é com o ser humano. O ser humano tem direito a fazer o que, né? Não está violentando ninguém, não está machucando ninguém, está se expressando, está falando daquilo que ele acredita, né? Então, quer dizer que agora o ser humano não pode se expressar? Isso é uma imposição totalitária, repressora e altamente fascista, né? Deixa eu só dar um destaque aqui, Bispo. Eu lancei uma pergunta relacionada no chat do YouTube
Eu perguntei o seguinte aqui, deixa eu me achar aqui, peraí, ok. Alguém aqui já foi advertido a não divulgar sua fé em alguma situação? Eu fiz essa pergunta. Aí, aqui a gente está tendo aqui algumas reações, tá? O Omar Nasser, sempre aí conosco, um abraço para ele. Ele disse que o condomínio da líder deles não permitiu fazer uma reunião no salão de festa. Tá pasmo com isso aí. A Rosiana Gross está colocando aqui, né, que o condomínio onde ela morou queria multá-la por ter feito uma macrocélula no salão de festas, porque eles consideram um culto religioso. Ela perguntou se, então, as festas que aconteciam, em que havia menores usando álcool e usando outras substâncias, poderia. E o que a próxima festa que houvesse, ela chamaria a polícia, então, né, já que tudo é tão proibido assim. Estranho, né, que umas coisas que não afetam a ninguém são tolhidas, enquanto que outras que são absurdo social são liberadas e às vezes até protegidas, né? É isso aí. A Cláudia Afonso está falando, desde criança via a manifestação pública, trabalhos de feitiçaria, né, nas ruas e no Réveillon, oferenda nas praias. Nunca vi oposição a essas manifestações, nem aos detritos que essas práticas deixam. E isso é óbvio e claro, né? A nossa expressão de fé não deixa detrito, sujando a cidade, não. Agora, essa uma jogadora da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, você não viu aquilo? Não sei se vocês viram essa notícia. A Corbin Albert, né? Ela compartilhou um testemunho de uma pessoa de uma igreja, de uma pessoa que era, não sei se era trans, né? Mas que aquela pessoa ia fazer uma transição e acabou não fazendo porque se converteu. E ela compartilhou esse testemunho no Instagram, né? E a pessoa dizendo, né, que percebeu que aquilo era pecado, né, que aquilo desagradava a Deus, e com a conversão ela se deu conta, né, que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, aquela coisa que nós conhecemos, né? E por isso não fez a transição. E essa jogadora, a Corbin Albert, que é uma das principais jogadoras de futebol de seleção feminina, compartilhou aquilo, cara. E aí ela recebeu tanta reação negativa, mas tanta reação negativa, né? E quando ela ia jogar pela seleção, ela era vaiada. Ela pegava na bola, e até agora ela está sendo vaiada nas Olimpíadas, por conta desse compartilhamento. E aí ela teve que pedir desculpas. Ela fez um post pedindo desculpas porque não queria ter ofendido ninguém, não queria ter machucado as pessoas. E não sei se vocês se lembram daquelas cenas da Revolução Cultural Chinesa, em que aqueles batalhões de Mao Tse-tung, né, obrigavam as pessoas a se ajoelhar e a rejeitar a cultura ocidental, né? Não sei se vocês lembram dessas cenas, né, dos batalhões vermelhos de Mao, né? Nós vimos muito isso no cinema. Os caras se ajoelham e rejeitam a cultura ocidental, se arrependem, porque são humilhados em praça pública, se ajoelham e pedem perdão por ter aceitado a cultura ocidental de alguma forma. Isso na época de Mao, na Revolução Cultural. E nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas têm que se humilhar em praça pública quando tomam uma posição que ofende certos setores da comunidade, da sociedade, né, cara? Eu fico impressionado com o que fizeram com essa menina, o que estão fazendo com ela. Na hora em que ela pega na bola, ela é vaiada. Na hora em que ela é substituída, ela é vaiada. Existem várias grandes jogadores, como aquela Rapinoe, não é isso? Megan Rapinoe, que é a principal jogadora de futebol lá da seleção feminina, que já se aposentou, mas é a grande estrela do futebol feminino, que é LGBT, né? Pedindo que ela seja não só cancelada, mas excluída da seleção. É como se Pelé pedisse para alguém sair da seleção, entendeu? É uma coisa... Por quê? Porque ela expressou algo que faz parte da fé cristã, né?
É ofensivo, as pessoas acham ofensivo, mas isso milenarmente faz parte da fé cristã. O que você acha disso, Robson? Como é que nós vamos ter que lidar com isso daqui para diante? Eu fiz um resumo sobre religiões por causa do estudo que eu estou fazendo. Na filosofia tem uma matéria, eu até comentei isso com vocês, né, de religiões na América Latina. A primeira definição da matéria é assim: o homem é um ser religioso. Começa desse jeito. Só que é uma teologia, né, o professor, inclusive, teólogo, é uma teologia acadêmica. Então, o qual vai fazer uma definição, vai estudar as religiões, e eu estou falando no plural porque envolve, né, o que está na América Latina. Mas eu gostei. A primeira definição: o homem é um ser religioso. 80% da população, se eu não me engano é isso, tá? Ou mais de 80%, tem uma religião. Então, não é pequeno isso. Isso é uma coisa, é cultural, expressa, né, a maneira do mundo ver a vida, né, como foi colocado muito bem aqui, as lentes de cada um. Agora, quando se fala do cristianismo, é interessante. Isso teologia, hein? Teologia acadêmica. Não só são 3 religiões, mas o cristianismo encabeça. Cristianismo, islamismo, judaísmo. Aí vai colocar que é necessário, olha como é que é a teologia acadêmica, é necessário uma superação, né, do que eles chamam de ser exclusivo. Vou pegar o resumo aqui para vocês entenderem como é que o mundo está pensando. Então, quando eles vão falar de soluções para a intolerância religiosa, eles falam assim: superação do autocentramento. Comunidades religiosas devem superar seu foco exclusivo em si mesma. O que está incomodando e o que está tendo perseguição é o fato de nós declararmos abertamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Isso é que incomoda. Se a gente falar de amor, falar de coisas que são comuns entre as religiões, de valores propriamente, não se incomoda. Quando você aponta Jesus, e aí me lembro da profecia, eu até falei isso no início do programa, né? Que Jesus fala que por causa do nome dele seríamos odiados, né? Entre todos, tá? Isso é mundial. E está se cumprindo de verdade a profecia, está se cumprindo. Por quê? Porque nós temos um caráter exclusivista, quer dizer, nós entendemos que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Entendemos porque ele declarou assim. Ser cristão é crer nisto. Ser cristão é crer em Jesus. Assim como ser judeu é pertencer a um povo, como ser hindu tem a ver com a realidade, o local, os lugares sagrados, assim como ser de outra religião tem os aspectos daquela religião, mas nós, como cristãos, cremos em Jesus, nas palavras de Jesus, na pessoa de Jesus. E isso incomoda o mundo e vai incomodar cada vez mais. Então, o ponto para mim que vai incomodar cada vez mais o mundo e vai, né, crescer essa perseguição, ela já está muito nítida, é o fato de evangelizarmos. Essa exposição nossa, né, declarando e declarando mesmo, indo atrás de pessoas e levando a verdade, falando da salvação, isso é que vai cada vez mais ser perseguido. E a gente percebe isso já nos espaços públicos, nas escolas especialmente. Escolas hoje não aceitam, você pode ter certeza. Falar de Jesus numa sala de aula, isso aí dá um problema para o professor, se caso ele fale, né? Mas se ele é um professor, por exemplo, se ele é ateu, se está criticando, ele pode. Se ele está, de alguma forma, ridicularizando, como foi colocado aqui, né? O Bispo colocou, ridicularizando o cristianismo, ele pode. É uma falta de senso, né? Muito grande. Mas é esse o ponto. Então, veja só, né? Está se colocando a questão do evangelismo como intolerância religiosa. Então eles vão falar de revisão dos fundamentos da fé, importância de diálogos interreligiosos, né? Tem que ter diálogos permanentes, mas o principal ponto, superação do autocentramento, quer dizer, aquela religião que se centra em si mesma tem que ser superado isso, então supera-se o caráter exclusivo para um caráter inclusivo. Eles falam de uma evolução do caráter exclusivo para o inclusivo. Eu queria, com relação ao condomínio, o Paulo Renato, não sei se eu entendi bem, ela quer saber se ela pode fazer uma reunião religiosa num condomínio, é isso?
Tem mais aqui. São mais duas situações aqui. A Sinara Maguete. Condomínio é diferente, né? Porque aí é um espaço privado que é regulado de acordo com as regras do condomínio, né? Se naquele condomínio eles acham que há o espaço comum, né? Porque aquele espaço não é só da pessoa, não é só do cristão, né? Aquele espaço é de outros proprietários que podem dizer, ó, certos temas nós não queremos que sejam debatidos aqui, política, religião e tal. Aí eu acho que como é um espaço de propriedade privada de várias pessoas, esse espaço comum é regulado de acordo com as regras estabelecidas por essas pessoas. Isso é importante, não é um espaço público o condomínio, né? Mas é importante que seja expresso isso no estatuto do condomínio, né? Sim, tem que estar na regra. Se não for expresso, é perseguição mesmo. Aqui, no caso, a Sinara está dizendo, no meu prédio era liberado o uso. Quando eu fiz a primeira célula, ouviram o louvor e me disseram que não podia fazer culto e começaram a cobrar. A Cláudia Afonso está dizendo o seguinte: fomos notificados pelo condomínio por causa da célula. O termo dizia, esta reunião coloca os outros moradores em risco devido à circulação de pessoas estranhas. Ela diz, nosso advogado resolveu. Ela deve ter... uma coisa é no apartamento da pessoa. Aí a pessoa pode fazer tranquilamente, porque é a propriedade dela. Outra coisa é o espaço comum do condomínio, entendeu? Acho que essa diferença é importante estabelecer, né? Se a pessoa fizer no salão de festa, se regula de acordo com as regras estabelecidas pelo condomínio. No apartamento dela, ela é livre para fazer a festa que ela quiser, as reuniões que ela quiser, convidar quem ela quiser. Se não puder vir ninguém estranho para os outros, não é estranho para o proprietário, né? Qual que é o conceito de estranho aí, né? No apartamento da pessoa não faz sentido nenhum querer proibir. A questão, eu acho que quem mora em condomínio e tem o desejo, ou realiza célula, macrocélula, ou qualquer evento aí, chá de mulheres, qualquer coisa desse tipo, aqui a gente já usou o espaço público do condomínio, aqui o salão de festa, tem um bom salão de festa aqui no nosso prédio, e nós já usamos por umas 3 ou 4 vezes aí, tanto para fazer chá de mulheres, como para fazer discipulados com lideranças regionais, da nossa regional aqui, né, do entorno, e não tivemos problema. Inclusive, numa delas, a síndica até compareceu, participou junto com a Kênia do evento, né? Então, nós não tivemos problema. A Cláudia está dizendo, foi dentro do meu apartamento. Ela está absurdada porque ela fez a reunião dentro do apartamento da unidade dela. Mas, enfim, o que a gente recomenda, né, Bispo João, para o pessoal que mora em condomínio, que verifique as cláusulas do estatuto do condomínio, ver se não existe alguma vedação para culto religioso, como foi dito aí também, reunião político-partidária ou qualquer coisa similar, né? Acho que é importante dar uma olhada nisso e ter o devido zelo com relação a isso aí, só apenas. E, de qualquer forma, qualquer coisa aí vai para a eleição, candidato a síndico aí, promove uma mudança no estatuto. Isso é possível também, né? Fazer uma proposta de mudança no estatuto aí do condomínio. Agora, um tema interessante, né, é como a gente deve se manifestar, né? Porque muitas vezes nós somos muito literais, né, na maneira de falar, assim, num debate geral, né? Quando você vai falar com uma pessoa que não é cristã, né, você vai debater, por exemplo, um assunto com uma pessoa que não conhece a Deus, né? Vai debater sobre aborto, vai debater sobre casamento gay, né? O grande desafio é a gente se comunicar de maneira que não interrompa, né, o diálogo, né? E o cristão tem um pouco de dificuldade nisso. Como a gente toda a nossa base de pensamento é a Bíblia, né? É a palavra de Deus que nos dá, é a fonte, na verdade, do nosso pensamento, né? A gente quer discutir com um versículo bíblico com quem nunca leu a Bíblia e nem acredita na Bíblia, né?
Então, a gente também tem que ter a sabedoria de usar, de encontrar um espaço comum para conversar com as pessoas, né? Falar com as pessoas de uma maneira que ela possa compreender a partir da realidade dela. Essa é a grande dificuldade, eu creio, da comunicação. Nós temos que saber também como nos comunicar com as pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos e, mesmo assim, defender as nossas posições, né? Se você está na universidade, se você está no espaço político, né? E você vai defender valores como... Porque você pode muito bem defender a vida, a família, com argumentos que é aquilo que as pessoas chamam de razões públicas, né? Que são razões que podem ser usadas por qualquer pessoa, independentemente de religião, né? É claro, eu sei que a minha fonte é a religião, né? Mas a outra pessoa não pensa assim, né? Então, para haver um diálogo, eu tenho que ter sabedoria também para me comunicar. E o cristão tem muita dificuldade nisso, né? Ele fala com o incrédulo como se o incrédulo já conhecesse a Bíblia, como se o incrédulo também devesse obedecer a Bíblia, né? Mas o incrédulo não crê ainda, não tem fé, né? E nós temos que ter essa capacidade de dialogar com o incrédulo de maneira que ele, sem impor a ele, sem, né, defender nossos valores, sem impor ao incrédulo aquilo que ele não compartilha conosco, né? Não sei se está dando para entender o que eu estou falando aí. Perfeito. Acabou o tempo, praticamente acabou o nosso tempo, né, gente? Como voa, né? Temos 4 minutos na rádio aí. É. Deixa eu só colocar, o chat está bem movimentado aqui por causa do tema, gente. A Márcia Bispo, ela fala que na pandemia morava num condomínio de 5 torres e uma hora ou outra sempre alguém levantava a voz em louvores e até mesmo oração. Como era um momento de fragilidade, todos gostavam. Daí ela diz, mas hoje a realidade é calar qualquer manifestação, até mesmo um culto no apartamento tem que ser comedido, né? É isso aí. O apóstolo, a Ana Clara põe o versículo de 1 Pedro 3,16, né? Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Ela complementa dizendo que o apóstolo Paulo nos ensina a defender a nossa fé com mansidão e temor, não assustando nem afastando, mas ensinando em amor. Na linha aí que o bispo João colocou, né? Nessa linha do zelo, da divulgação zelosa, realmente é uma realidade. A gente também precisa ser cuidadoso na forma como vai colocar. Pregar o evangelho, né? É um desafio. O verso, né? O verso clássico é aquele de 1 Pedro, né? Estejam sempre preparados. Como é que é? Estejam sempre preparados para explicar, para responder a razão da esperança a todos que perguntarem. Esteja sempre preparado para responder a todos que a razão da esperança que há em vós, né? Quer dizer, a gente tá. Como é que a gente pode estar preparado para isso, né? Eu acho que para falar disso com mansidão, né, com sabedoria, a razão da esperança que há em nós, né? Porque às vezes a gente também é muito agressivo, né? Às vezes a gente é muito faca na bota, né? E acaba afastando as pessoas. Verdade. Mas é isso aí, né, gente? Eu creio que nós não podemos abrir mão de defender nossa fé, proclamar nossa fé e fazer apologia daquilo que nós cremos, né? Em tempo e fora de tempo, né? Em tempo e fora de tempo. É isso aí. Prega nós estamos juntos agora, né? Seja oportuno ou não, há tempo, fora de tempo. Tem que dizer a todos, se preparem. Os tempos são esses, e nós vamos ser, sim, perseguidos. A nossa fé vai incomodar muita gente, como já incomoda. E que Deus nos dê graça, sabedoria, para podermos falar do amor de Cristo. Né? Nós não seremos, estamos sendo perseguidos. Já estamos. Exato. Já estamos sendo, é verdade. Perseguidos. Já vivemos essa realidade intelectual, filosófica. Existe uma lacração que fala, né? Nós estamos aí vivendo o processo de sermos lacrados nas mídias, né? Você vê essa jogadora de futebol americano, ó, que absurdo. Foi o que aconteceu com aquele jogador de vôlei, né? Que hoje é deputado federal, o Maurício, né? Lá de Minas Gerais, mesma coisa, né?
a imposição de pensamento. É isso aí. Acabou o nosso tempo, gente. Um grande abraço, Deus abençoe. Sai junto aqui o YouTube, né? Um grande abraço a todos. Isso. Um abraço a todos. Um grande abraço você no YouTube. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.